Olá, começamos agora então a nossa segunda aula sobre o assunto de probabilidades. Nessa aula vamos dar continuidade ao que já estudamos na aula anterior, onde vimos o conceito de probabilidade, o que era um evento, experimentos aleatórios e como calcular a probabilidade de maneira bem simples, fazendo a razão entre o número de elementos do evento, que era um subconjunto do espaço amostral, e o número de elementos do espaço amostral. Começamos essa aula falando sobre a intersecção e união de dois eventos. Então, em alguns problemas, a gente vai precisar entender que existe interseção e existe união entre eventos. E para entender esses dois conceitos, a gente lembra daquilo que estudamos lá no primeiro módulo do curso integrado, que é a teoria de conjuntos. Então, quando a gente tinha conjuntos, a gente podia ter a união desses conjuntos e a interseção desses conjuntos. Para isso é interessante relembrar alguns conceitos bem simples, né? Então, vamos pensar em dois conjuntos, A e B, ambos contidos num espaço amostral S. Então, ambos estão dentro de um outro conjunto maior S, tais que A interseção com B não seja um conjunto vazio. Então, isso aqui me garante que existem elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. E a gente pode representar eles por um diagrama. Importante relembrar esse tipo de diagrama, ok, pessoal? Importante relembrar esse tipo de diagrama aqui. Pode ser extremamente útil e necessário nos problemas que vamos nos deparar agora no estudo de probabilidade, tá? A gente percebe claramente que os conjuntos A e B possuem um espaço aqui, ó, em comum. Elementos que que pertencem ao A e que pertencem ao B simultaneamente. Esse conjunto a gente pode dar um nome para ele de A interseção com B. Então a gente vê claramente que a gente teria aqui o número de elementos de A, que são elementos que pertencem só a A ou também pertencem ao B. O número de elementos de B, que são elementos que pertencem a B, mas também podem pertencer a A. E esse conjunto aqui vai ter um número de elementos que pertencem a A e B simultaneamente. E aí a união dos dois conjuntos, ela vai ter um número de elementos igual ao total de elementos de A mais o total de elementos de B menos a interseção. Por quê? A interseção está nos dois, então esses elementos eles foram contados duas vezes. Uma vez no A, outra vez no B. Então eu subtraio a interseção para que na união eles sejam contados uma única vez. A partir do momento que a gente relembrou e entendeu como que faz a contabilização de elementos de conjuntos que possuem interseção, aí a gente pode começar a falar de probabilidade, tá? Então agora vamos pensar em dois eventos. Evento E1 e E2, ambos contidos no mesmo espaço amostral S, então é dentro do mesmo experimento aleatório. Tais que, então, a probabilidade do E1 é o número de elementos dele dividido pelo número de elementos do espaço amostral, e a probabilidade do E2 também é o número de elementos dele dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso que a gente viu na aula passada já, né? Qual vai ser a probabilidade da interseção entre eles? Bom, dada que existe essa interseção, dada que essa interseção não é nula, tranquilamente a gente pode simplesmente dividir o número de elementos da interseção pelo número de elementos do espaço amostral. Isso é fácil, né? Então a gente identifica quantos elementos pertencem àquela interseção e divide pelo número de elementos do espaço amostral, e isso vai nos dar então a interseção entre dois eventos. De maneira semelhante, a gente pode pensar na união de dois eventos. Né, a união do evento E1 e do E2. Naturalmente, assim como a gente viu que é o número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos do espaço amostral, seria o número de elementos da união também dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Só que a união ela pode ser desmembrada, né, como o número de elementos de cada um dos dois eventos somados menos o número de elementos da interseção. E aí, como eu tenho todo mundo dividido pelos mesmo denominador, eu posso separar um denominador para cada parte dessa soma e subtração. Então, o número de elementos do evento 1 dividido pelo número de elementos do espaço amostral,
número de elementos do espaço do evento 2 dividido pelo número de elementos do espaço amostral, menos o número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos do espaço amostral. E cada uma dessas razões, na verdade, é uma probabilidade. Então eu tenho que a probabilidade da união, ela é a soma das probabilidades dos dois eventos separadamente, menos a probabilidade da interseção. Beleza? E aí, quando a gente entende esse conceito de interseção e união, surgem alguns eventos interessantes, especiais, que a gente precisa categorizá-los. O primeiro é o que a gente vai chamar de eventos mutuamente exclusivos. O que são dois eventos mutuamente exclusivos? É quando um evento não tem nada em comum com o outro evento, né? Um exemplo bem simples assim. Eu estou fazendo um levantamento entre os bairros que os alunos não têm como morar em dois distintos. Ou ele mora num, ou ele mora no outro. Então a probabilidade do evento morar no Costa e Silva acontecer, ela é mutuamente exclusiva com o evento morar no Saguaçu ou o evento morar no Santo Antônio. Diferentemente, se eu fosse colocar assim, morar no Costa e Silva é um evento, morar na região norte é outro evento. Opa, aí não. Aí eles não necessariamente serão mutuamente exclusivos, porque no caso de Joinville, o Costa e Silva fica na região norte. Então seriam eventos que teriam interseção. Então eventos são mutuamente exclusivos quando a interseção entre eles é nula, é vazia, perdão. Né? O número de elementos é nulo. E aí, nesse caso, a probabilidade da interseção é nula. E quando a probabilidade da interseção é nula, então a probabilidade da união se torna somente a soma dos dois mesmo. Tá? Lembra que você ia subtrair a probabilidade da interseção? Não faz mais sentido subtrair, porque é zero, então ficaria só a soma das duas probabilidades. Né? Então, eu estou lá naquela situação exemplar que eu dei lá, né? Eu sei a probabilidade de um aluno da classe morar no Costa e Silva. Eu sei a probabilidade de um aluno da classe morar no Vila Nova. Se eu quiser saber a probabilidade de morar no Costa e Silva ou no Vila Nova, basta somar, porque são eventos mutuamente exclusivos. Beleza? Um outro tipo de evento, uma outra classe de eventos bem interessante, são os complementares. Dois eventos são chamados complementares. Primeiro, se esses eventos são mutuamente exclusivos, então eu parto do princípio que a interseção entre eles é vazia, ok? E a união desses eventos gera o espaço amostral. Ou seja, esse espaço amostral ele é subdividido em dois eventos, E1 e E2. O que está no E1 não está no E2, o que está no E2 não está no E1, e o que está no espaço amostral ou está num ou está no outro. E aí, então, eles são chamados de complementares. Isso aqui é interessante, porque né, no exemplo que eu dei dos bairros, por exemplo, pode ser que não fica claro, não tem como, porque posso ter vários bairros, então não teriam só dois eventos para formar o espaço amostral. Mas eu podia subdividir o meu problema assim. Um evento é morar na região norte, próximo ao instituto. O outro evento seria não morar na região norte, morar afastado do instituto. Então você veja, dois eventos que são mutuamente exclusivos, ou você mora ou você não mora naquela região, e que juntos eles formam um espaço amostral. Porque os alunos do IFSC ou eles vão morar na região norte ou não vão morar, não tem uma outra opção. Beleza? Então esse é um exemplo de eventos complementares. Como a interseção é vazia, a probabilidade da interseção é zero. Mas como a união gera o espaço amostral, gera 100% dos elementos, a probabilidade da união agora se torna 1 inteiro. E daqui eu queria puxar essa ideia aqui, ó. Se eles são mutuamente exclusivos, a probabilidade da união é a soma das duas probabilidades. Mas se a probabilidade da união dá 1, quer dizer que a probabilidade de um dos eventos, vamos supor assim, do evento 1 acontecer,
também pode ser trabalhada como a não probabilidade ou a contraprobabilidade do outro evento. Seria então 1 menos a probabilidade do 2 acontecer. Então isso é interessante também saber trabalhar, né? Qual é a probabilidade dele morar na região norte? É a probabilidade dele não morar fora da região norte. Então, eu negar a probabilidade complementar gera a probabilidade do evento que eu estava trabalhando. Beleza? Vamos ver um exemplo para tentar clarear um pouco essas ideias aí. Em uma reunião, há 16 homens e 20 mulheres. Metade dos homens e metade também das mulheres usam óculos. Ao escolher uma dessas pessoas ao acaso, qual é a probabilidade de ela ser homem ou usar óculos? Ou é uma conjunção que me remete à união de conjuntos. Então, ser homem é um evento, usar óculos é outro evento e eu quero a união desses dois eventos. Beleza? Vamos colocar todos os meus elementos aqui de maneira clara. Eu tenho 16 homens, sendo que 8 usam óculos, 8 não usam. E 20 mulheres, sendo que 10 usam óculos e 10 não usam. Separei assim. Qual é o tamanho do meu espaço amostral? Bom, eu tenho 36 elementos no espaço amostral, 16 homens mais 20 mulheres. O meu primeiro evento, que eu vou chamar aqui de E1, era ser homem. Eu tenho 16 elementos nesse primeiro evento. O meu segundo evento, que eu vou chamar aqui de E2, era usar óculos. Quantos usam óculos? 18. 8 homens, marquei aqui o homem errado, aqui, né? Usam óculos é o de cima. Então eu vou pegar uma borrachinha ali. 8 homens usam óculos e 10 mulheres usam óculos. Dá um total de 18. Mas existe interseção entre esses dois conjuntos. Existem 8 camaradas aqui, ó, que foram contados no evento 1, porque são homens, e foram contados no evento 2, porque usam óculos. Então a interseção entre esses dois é 8. Vamos calcular separadamente as 3 probabilidades. Probabilidade do evento 1, ser homem. A probabilidade do evento 2, usar óculos. E a probabilidade da interseção, ser homem que usa óculos, né? Ser homem e usar óculos. Então a probabilidade do evento 1, 16/36. Professor, dá para simplificar? Concordo que dá para simplificar, mas não é o final do meu exercício. Eu ainda vou operar com essa fração. E, por experiência, eu sei que vai ser interessante deixar esse denominador de 36. Então, eu não vou mexer nessa fração. A probabilidade do evento 2, 18/36, que também podia ser simplificado. Mas, novamente, reforço, por experiência, eu vou deixar do jeito que está, porque eu vou operar com essa fração. E qual é a probabilidade da interseção, então? 8/36. Veja que eu só dividi o número de elementos de cada um desses 3 conjuntos pelo número de elementos do espaço amostral. Só que o que eu quero é a união dos dois eventos. E a gente acabou de ver que a união, a probabilidade da união de dois eventos ocorrer é a probabilidade de um mais a probabilidade do outro menos a probabilidade da interseção. Então eu caio nessa expressão aqui. E essa expressão, vejo que eu deixei propositalmente o mesmo denominador para todo mundo, não simplifiquei a fração, porque aí você vai operar só com os numeradores, né? 16 mais 18 menos 8, isso vai dar 26/36, e essa fração sim eu tenho que simplificar, porque agora é o resultado, né? É o final do meu problema, então posso simplificar por 2, chego em 13/18, ou se eu quiser uma resposta arredondada, 72,22%. Beleza? Vamos parar esse vídeo por aqui, para não ficar um vídeo demasiadamente extenso. No próximo vídeo, nós vamos retomar a partir do exercício 2, que é esse exercício aqui, continuando a falar sobre união, interseção e entender um pouquinho melhor, então, esse conceito que envolve dois eventos no mesmo problema. Beleza? Segue aí para o próximo vídeo, então.